Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov ontem, o mundo inteiro corrigiu, né? Corrigiu razoavelmente, sem mudança de tendência, mas foi uma correção importante. Até o Bitcoin chegou a bater 100 mil dólares, né? Suporte importante dele, e o Ibov teve um dia de alta, continua ali no topo histórico, ignorando tudo, né? Provavelmente está na expectativa do que o Galípolo vai falar hoje na decisão de taxa de juros, né? Então, obviamente, vai ser no final do dia, né? Depois do mercado fechado já, que vai ser divulgado. A expectativa é que continue nos 15%, então, sem corte de juros. Agora, não tem por que subir os juros. Então, assim, qualquer notícia pode ser boa notícia. Ele simplesmente pode começar a cortar, acho pouco provável, né? O mercado acha pouco provável, mas ele pode dar uma indicação dizendo, olha, já está bom, né? Nós podemos começar a cortar juros e dar uma indicação para um próximo corte. Se isso daí acontecer, ou se tiver qualquer corte, o Ibov vai explodir, tá bom? Tem muitos papéis aí na expectativa desse corte de juros. O juros está realmente muito alto, né? Então, é isso aí que está rolando, por isso que ele está ali no topo histórico. E o dólar também continua se segurando ali no fundo, né? Ontem fez um dia de alta, tímida, mas fez um dia de alta. Então, essa é a cara aí do mercado e nós vamos ver nos gráficos. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodeno, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu X, @mdroberto, onde eu posto os meus swing trades do mercado internacional. Se quiser operar com a gente no MDX, tem link na descrição do vídeo. Então, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, né, a gente vê aqui mais vermelho, né, então ontem foi um dia de correção mesmo, né, até o EWZ corrigiu um pouquinho menos do que o resto, mas teve correção. E o SP500, a correção foi focada aqui nesses caras, os grandões, né, o resto do mercado não corrigiu, continua bem, né, Berkshire aqui 2,2%, num dia em que a Nvidia caiu 4%, Tesla caiu 5%, o Google caiu 2%, então é isso daí, até que deu uma segurada. E a gente vai ver que agora, ontem à noite, durante a madrugada, parece que o mercado já encontrou fundo e está tentando reagir. Vamos ver se é a reação definitiva ou se é pulo do gato morto. Então, olha, o VIX ontem continuou estressando, né? Aqui, a hora que a gente olhou de manhã já estava nessa região aqui dos 20, né? E hoje está aqui abrindo um pouco abaixo dos 20, né? Ainda não deu uma paulada, né? Ele abriu com gap, voltou um pouco, tal, então ainda está razoavelmente contido, né? Os juros aqui tentando acionar esse 1, 2, 3, os juros americanos, né? Para continuar a sua queda. A Europa também aqui com toda a cara de pullback que em algum momento vai virar para baixo, o Reino Unido continua aqui embaixo e o Japão ontem fez uma reação, mas é aquela coisa, né? Ele parece que está virando para baixo. Só minha única preocupação é isso daqui ser um tipo de megafone, não está indo muito ainda, né? E aí ele voltar aqui para cima, né? Espero que isso daqui não aconteça. Indo para o SP500, olha lá. Então ontem, na hora que fizemos o vídeo aqui, a gente mostramos 60 minutos, que estava corrigindo e tal, e ele fechou aqui na mínima, né? E durante a madrugada ele ainda caiu mais e veio testar aqui essa região de 50% de FIBO, né? E já durante a madrugada mesmo está reagindo, né? Então essa daqui é uma região já interessante para compra. E aí, o que acontece? Fica a dúvida se aqui já marca o fundo e ele vai voltar a testar topo, ou se isso daqui ainda é um pulo do gato morto e ele vem até aqui. Não tem como saber, tá? Você tem que simplesmente operar. E aí vai ter trade que vai dar certo, vai ter trade que vai dar errado. Então quando a gente olha aqui os 60 minutos, pela nossa regra do método 10x, que segue aí o Charles Dow, né? Isso daqui ainda está fazendo topos e fundos descendentes. Veja que essa reação aqui, ela está fazendo aqui uma bandeirinha de alta que pode romper para cima, né? Mas em termos de teoria de Dow, topos e fundos, isso daqui ainda está descendente. Então não dá para comprar pelos 60 minutos ainda. O que a gente precisa esperar que ele faça? Nós precisamos esperar que ele ou
ou no mínimo daqui ele venha e marque um fundo claro, isso daqui, esse fundo mais alto pode ser até uma lateralização aqui de mais tempo e aí começar a subir, aí nós temos o clássico ombro, cabeça, ombro invertido, né? Ou então ele romper aqui, vir até essa região, né? Onde tem resistência, aí depois voltar, e aí marca aqui o fundo mais alto em relação a esse, e aí começa a virar, aí sim dá pra gente começar a comprar, tá? Então a bolsa é um jogo de segurar a ansiedade, tá? Porque a gente tem o instinto de querer pegar assim o cu da mosca, né? Então fala assim, não, aqui já é uma região de suporte, então eu já vou comprar aqui no primeiro sinal, porque aí eu vou ter todo esse movimento e tal, e isso daí é bobeira, tá? O que importa porque eu te pergunto o seguinte, vamos supor, isso aqui está fazendo topos e fundos descendentes, né? Aí vamos supor que esse negócio aqui sobe até aqui, faz uma coisa parecida com essa daqui. E aí, se você está envolvido na compra, você não vai fazer essa venda, mas aí aqui você teria uma venda clara, e essa venda aqui, ela poderia inclusive perder o fundo, porque a tendência aqui ainda está de baixa no 60, né? Então, para você fazer um trade aqui curto de compra, porque você vai ter que estopar esse negócio em algum lugar, né? Talvez até no 0 a 0, e você deixa de fazer um belo trade de venda, né? Esse é o problema de você querer começar a operar antes da reversão de tendência, tá? Então, ainda não temos a reversão de tendência, tá com cara de que pode segurar nessa região, tem tudo aqui para segurar. Mas eu volto a dizer, olha, da última vez que ele fez uma correção, essa correção aqui foi maior, né? Então, essa correção aqui foi de quase 4%, né? E essa agora aqui, nós estamos tendo uma correção aqui já de 3%, né? Então, normalmente as correções do SP500, em média, elas são de 3%, tá? Até uma correção de 5% é muita coisa. Porque você olha até no próprio gráfico, né? Corrigiu aqui 4%, corrigiu 3%, você já acha que é muito, né? Numa tendência de alta, mas é o normal, né? Você vê aqui, olha lá, aqui corrigiu 3, aí depois aqui corrigiu 2, aqui também deve ter corrigido 2, essa outra aqui corrigiu 2 também, aí essa daqui corrigiu 3, essa daqui está corrigindo, essa aqui corrigiu 4, essa aqui está corrigindo 3. Então, é isso daí. Esse é o normal do zigue-zague de alta, né? Dá uma impressão, dá a impressão que agora vai virar, mas geralmente a tendência continua, tá? Mesma coisa vale para a Nasdaq, que também está aqui, olha, quando chegou aqui nesse topo anterior e 50% dessa pernada, ele já está fazendo a reação, igual eu mostrei lá no SP500. O Dow Jones também, olha, veio aqui essa primeira retração, que é o topo anterior, e já está tentando reagir. Eu estou mostrando isso aqui porque no final a tendência permanece, tá? Então, assim, o mais provável é esse negócio marcar fundo e voltar a subir. Então, a gente precisa esperar os 60 minutos começar a fazer pivôs de alta para voltar a comprar. E segue o jogo, tá? Nada de, por enquanto, pelo menos o gráfico não está mostrando, nada de um topo de reversão de tendência, tá? Eu vou até reforçar um pouco aqui, porque quando a gente fala de reversão de tendência, a última reversão de tendência que teve foi aqui no tarifácio, né? Então, a gente vinha aqui nessa situação, corrigiu, aí subiu, corrigiu, subiu, aí corrigiu, subiu. Aí aqui, chegou aqui, ele 3 vezes ele bateu aqui na porta e não conseguiu vencer. Então aqui ó, nós tínhamos fundo, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Aí o que ele faz? Pum, perde o fundo aqui, né? Coisa que não aconteceu aqui ainda, né? Depois que ele perde o fundo, olha lá, ele volta para fazer o pullback aqui e depois vira para baixo. Isso é uma reversão de tendência, né? Então você vê aqui ele perdendo o fundo, no caso aqui perdeu 2 fundos, né? Foi mais violento e tal. Isso é uma reversão de tendência. Aqui não, aqui nós estamos fazendo dentro de um canal de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, fazendo uma correção. Não tem nenhum sinal de reversão ainda. Para você equiparar aquilo que aconteceu ali no tarifácio, isso daqui precisaria fazer o quê? Veio aqui, agora veio aqui. Aí quando ele vem aqui, ó, ou ele falha em fazer um topo mais alto, ou faz um topo mais alto e volta, aí depois ele
pode tentar, sei lá, quantas vezes, né? Mas aí o que precisa acontecer? O primeiro sinal é isso daqui, olha. Romper essa linha de tendência e perder um fundo. Aí sim nós estamos falando de uma reversão de tendência, uma potencial reversão de tendência, né? E aí se ele vier fazer aqui um topo mais baixo e virar para baixo, aí sim. Então tem muita coisa para acontecer para você falar de reversão de tendência. A tendência continua de alta, tá? O Russell 2000 continua aqui consolidado, não perdeu fundo também. O Eurostock 50 também não perdeu fundo, continua a tendência de alta, ainda está aqui muito perto do topo histórico e hoje já fazendo a reação, né? A Alemanha continua dentro da consolidação, tentando reagir aqui. O Reino Unido já reagiu ontem mesmo, né? A França, aqui também, olha só, é um pullback nesse topo rompido, deixando 1, 2, 3 aqui, tem compra na França para voltar a testar top histórico. Espanha também já começou a reagir ontem e a Itália também reagiu ontem, né? Então você vê que a Europa está tranquila. A China, hoje, já aqui o nosso problema só é se isso daqui virar 1, 2, 3. Aliás, uma correção ABC, que é o que eu estava falando ali no SP500. Aí se perder fundo, aí nós estamos falando de uma reversão de tendência, né? Por quê? Você tinha aqui esse topos e fundos ascendentes, né? Aí o que ele faz? Ele perde o primeiro fundo aqui, volta, deixa um topo mais baixo, aí se perder esse fundo aqui, aí nós estamos falando de uma reversão de tendência. Agora, se ele se segurar acima desse fundo, ele só deu uma engasopada aqui e vai continuar para cima, tá? O Japão hoje corrigiu, obviamente, por causa do reflexo da correção de ontem, né? Ele é sempre atrasado, né? Mas veio aqui testar um topo anterior, continua a compra no Japão. Mercados emergentes também ainda continua só fazendo um pullback. O EWZ, correçãozinha aqui, mas ainda não mudou, continua subindo, né? O petróleo não perdeu o fundo, então a Petrobras também está se segurando, né? Minério de ferro está aqui no fundo, o cobre está aqui no fundo, segurando, e o ouro aqui, ontem fez um dia de baixa, mas olha, é isso daqui que eu falo que o mercado não está estressado ainda, pode ficar, tá? Mas não está ainda. Se ele tivesse estressado, o ouro tinha perdido esse fundo aqui, ó. Tinha feito uma barra dessa aqui, e ele escolheu segurar esse fundo e já está reagindo aqui. Então, se romper aqui, é compra no ouro, tá? Para voltar a testar topo. A prata, a mesma coisa. Se romper aqui os 49,50, também tem compra na prata, né? Ele decidiu se segurar aqui, não vir testar o fundo, né? É um bom sinal. A platina virou aqui para baixo, mas ainda está acima do fundo. O urânio também, enquanto não perder fundo aqui, ok, né? Tem um mau sinal aqui que ele deixou um topo mais baixo. Então, se perder fundo aqui, aí tem que pular fora, mas por enquanto ainda a tendência está preservada. O DXY, nesse momento de um pouco mais de estresse, ele volta aqui para os 100, né? Então, é uma consolidação. E aí, o que acontece? O dólar contra o real, até que ele está bem comportado, porque você vê que aqui nós tivemos uma alta aqui nos últimos dias de quase 2%, né? E o nosso dólar não andou, né? Falando de Bitcoin, olha só, ele veio aqui testar esta região dos 100 dólares, né? E 100 mil dólares, e está tentando reagir aqui. Então, assim, existe aquela compra por price action. Agora, o stop está claro aqui, né? 98 mil você tem que pular fora. Se perder, esse negócio pode vir mais para baixo, tá? Para quem quiser se envolver com esse Bitcoin aqui por price action. Já o Ethereum, ele também aqui, olha, se ele hoje fizer aqui uma barra verde, também dá para começar a se envolver com ele aqui, porque o stop está claro aqui nos 3 mil, né? E o problema do Ethereum é que ele está fazendo aqui já, olha, já perdeu esse fundo, já fez aqui, falhou em renovar topo e fez topo mais baixo. Então o Ethereum está meio virado para baixo. Agora, eu sempre lembro dessa situação aqui, né? Ele também fez essa correção aqui e depois deu essa paulada, né? Aqui ele também perdeu o fundo e depois deu essa paulada. Então, isso pode acontecer, isso que eu estou de olho, mas precisa entrar um sinal de força compradora, tá? Passando aqui pelas magníficas, porque ontem foi um dia turbulento, mas quero só mostrar para vocês como não tem nada de muito estressante por enquanto, né? Apple não saiu do lugar, está muito forte. A Microsoft segurou aqui no fundo, então
Tem gente que está falando aqui desse topo duplo de Microsoft. Eu já vejo isso daqui de outra forma. Eu vejo aqui um ativo em tendência de alta fazendo uma consolidação aqui de longo prazo. Isso para mim é acumulação para novos topos. Vou mudar de ideia se perder esse fundo aqui dos 490. Aí mudo de ideia. Amazon continua lá em cima, então rompeu o topo. Isso aqui pode ser uma ilha para vir buscar o fundo, buscar fechar o gap aqui, mas não sei não, viu? Eu acho que enquanto ele estiver trabalhando aqui acima desse fundo, isso daqui é só compra, tá? O Google também continua lá em cima, olha, praticamente não corrigiu, né? Tá tudo bem aqui. A Meta já está mais feia aqui, né? Corrigiu mais, perdeu fundo, topinho mais baixo, então a Meta é melhor não se envolver. O Netflix, apesar de tudo, todo o rolo está se segurando nessa região, né? Então aqui tem um stop claro, né? Aqui para mim a compra de Netflix ela está muito óbvia, né? Se romper aqui tem compra e o stop é aqui. Então agora tem que esperar. Lembrando que isso daqui é uma bandeira de alta de um ativo em topo histórico, né? A Tesla também corrigiu um pouquinho, mas a mesma coisa aqui, Microsoft, né? Para mim isso daqui é uma consolidação em topo histórico, então quando estiver aqui dentro é só acumulação para romper. E a Nvidia corrigiu um pouco, mas está no topo histórico, isso daqui está vindo fazer um pullback, né? Nada de assustador, né? Está longe dos fundos aqui. Então vocês veem que os caras que mais corrigiram foram essas magníficas, e mesmo assim os gráficos não ficaram feios, né? Isso é uma informação importante. Agora vamos para o Brasil. Hoje o vídeo está ficando um pouco mais longo porque foi um dia de correção, então preciso acalmar o pessoal. Os DIs continuam aqui nessa região, vamos ver se o DI perde aqui com notícias do Galípolo, né? O índice, olha lá, ele abriu aqui com gap de baixa, porque o mercado internacional estava corrigindo, mas voltou a subir e voltou aqui para esse ponto aqui, 153 mil pontos, né? Falando aqui de 60 minutos do índice, é só compra, né? Veja que ontem nós até falamos dessa compra aqui, ó. Ele veio aqui, primeira retração de Fibonacci, a compra foi aqui, com o stop aqui, voltou a testar o topo histórico. Hoje tem compra aqui no rompimento, com stop aqui, né? Tá claro. O dólar, veja que eu falei que a partir daqui eu ia me envolver com compra no dólar, né? E ele rompeu ontem na última barra, então ele começa a acompanhar aquele movimento ali do DXY, né? Então nós estamos falando aqui desse fundo até aqui, ele subiu 1,2%, ainda pode subir mais em relação ao DXY, ele ainda está devendo, né? Então agora, olha, a gente começa a fazer aqui uma clássica reversão de tendência no dólar. Isso significa que já reverteu? Não, isso aqui pode voltar a testar fundo, tá? Mas o que eu estou dizendo, olha, aqui nós temos a média de 50, né, que estava funcionando aqui como resistência, né? Aí agora ela passa a funcionar como suporte aqui também. Rompeu aqui, voltou, ela faz esse bercinho aqui e faz o pivô de alta, né? Então isso aqui tá com muita cara de reversão, tá? Eu começo a me envolver já com compras no dólar aqui. Olhando aqui o gráfico diário, continua aqui ainda na tendência de baixa, né? E ele precisa ainda se livrar aqui dessa região, mas ele pode dar uma estourada aqui e vir testar esse topo facilmente, tá bom? É nisso que eu estou de olho. As small caps. Também, olha, tem compra aqui nesse rompimento aqui de 110 para day trade, não swing trade. Itaú tem compra, tanto day trade quanto swing trade. Bradesco compra, tanto day trade quanto swing trade. Banco do Brasil está quase conseguindo se livrar aqui, né? Vamos ver, né? Dá para começar a se envolver com compra se ele romper essa região. A Sambi foi embora, agora dá para a gente se envolver com compra em day trade. Só vamos ver aqui, essa região aqui é uma região de bastante briga. Ela deve dar uma segurada aqui, uma voltada, então cuidado, né? Mas se ela fizer isso daqui e depois virar para cima, aí é um stop muito barato para fazer swing trade, tá? A Vale, agora ela está já numa região de briga, então ontem teve um dia de baixa, vocês viram que o minério de ferro está lá embaixo,
Então, assim, já, como eu disse, apertar o stop gain ou cuidado com novas compras, tá? E a Petrobras ainda não decidiu aqui, ainda não virou para cima, ontem teve um dia de alta, mas ainda pode cair, tá bom? Então é isso aí, turma, que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreva também no Instagram, @MFModelo, tem live todos os dias, 8h15 da manhã, no X, @MDRoberto, onde tem os swing trades do mercado internacional. E se quiser operar com a gente também, tem link na descrição do vídeo.